minha gente, estamos de volta com mais um programa semanal da sua TV Caminho do Reino. Hoje, prosseguindo com o quarto tema dentro daquela proposta inicial, temores apostólicos. Queremos abordar com base em 2 Coríntios 11, destacando hoje o segundo temor apostólico. O primeiro que falamos foi o perigo de anunciar um outro Jesus, que não o Jesus apresentado pelos apóstolos. E agora ele fala do segundo temor, ou do segundo receio. Ainda no verso 4 do capítulo 11, segundo aos Coríntios, o apóstolo fala: ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Olha, esta expressão, espírito diferente que não tendes recebido, identifica qual é o espírito que deve operar na vida do cristão e da igreja de nosso Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, o Senhor Jesus faz uma declaração fantástica, falando acerca deste Espírito. Ele diz: se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. O Espírito que é da parte do Pai, eu vou-lo enviarei. Mas quando eu for, enviarei o Espírito da verdade, da parte do Pai, para estar convosco para sempre. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas ele está convosco e estará em vós. Então, Jesus Cristo está falando aqui da vinda do Divino Espírito Santo, aquele que nós conhecemos teologicamente como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Paráclito, ou Consolador, ou Advogado. A palavra Paráclito é uma palavra do grego do Novo Testamento que pode ser traduzido tanto por Consolador como por Advogado. Aquele que defende as nossas causas, e ao mesmo tempo é aquele que nos consola nas nossas dores e percas da vida. Mas está Jesus dizendo que este Espírito que ele enviaria da parte do Pai seria o seu sucessor na terra, o continuador daquela obra que um dia o Filho de Deus realizou ao lado dos discípulos, conduzindo-os pelo caminho da verdade, ensinando-os as verdades que ele mesmo recebera do Pai e, ao mesmo tempo, confirmando para eles a esperança da vida eterna com base nas promessas que estão contidas na Palavra de Deus. Meus amados internautas, é maravilhoso sabermos que este Espírito que vem da parte de Deus, ele opera de várias formas no mundo e também na vida do cristão. Em relação ao mundo, ele opera convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a missão suprema deste Espírito que foi enviado por nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus explica: do pecado porque não crê em mim. É Ele que convence o nosso coração a canalizar a fé natural para que ela se torne uma fé sobrenatural, embasada nas promessas do Senhor contidas na sua palavra. O Espírito Santo, então, ele limpa o nosso coração
da dúvida e da incredulidade, convertendo-o à verdadeira fé em Deus. A fé que nos leva a entregar o nosso caminho, a entregar a nossa vida, a entregar os nossos problemas nas mãos daquele que tudo pode. Mas ele não convence apenas do pecado, ele convence também da justiça. E a justiça não é a justiça humana, é a justiça divina. Significa que Deus, na sua infinita graça, ele justifica o mais vil pecador, que arrependido e penitente pelos seus pecados, se humilha, se quebranta e se arrepende aos pés do Senhor, confessando que quer uma mudança de vida, confessando que quer uma vida nova. E o Espírito Santo então opera o divino milagre dentro do coração daquele que crê e que se entrega ao Senhor. E então essa justiça significa a transferência da justiça divina demonstrada, manifestada na pessoa de nosso Senhor Jesus. E assim há uma transferência, há uma troca, ou seja, os nossos pecados são transferidos para o Messias Jesus Cristo, que uma vez por todas levou os nossos pecados, fardos, culpas, condenações e maldições na cruz do Calvário. E ele transfere a sua justiça graciosa, misericordiosa, perdoadora e aceitadora para a nossa pessoa, quando cremos e nos entregamos a Ele. E, finalmente, o Espírito convence do juízo. Sim, haverá um juízo final, haverá um acerto de contas final, haverá uma prestação de contas tanto individual como coletiva, até mesmo as nações, os grandes e os pequenos, haverão de se apresentar diante do grande trono branco no grande dia do juízo final. Estas verdades, que parecem utópicas para muitos, elas são verdades trazidas à consciência humana através do espaço que é aberto ao trabalho do Espírito Santo dentro do coração, da alma e do espírito humano. E finalmente o Espírito Santo tem ainda uma missão especial na vida do cristão e da igreja genuinamente cristã. É aquela missão de nos encher com a sua unção, com a sua graça, com os seus dons e com o fruto que representa a obra dele, burilando, modelando o caráter do cristão, trazendo a alegria, a paz, o amor, a justiça, a verdade, a temperança, a bondade, a benignidade, enfim, modelando-nos para nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus maior, nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Que obra maravilhosa esta! O Espírito Santo é o guia, o Espírito Santo é o consolador do cristão, o Espírito Santo é o administrador supremo da igreja, o Espírito Santo é o mestre invisível no seio do povo de Deus, ou no meio do povo de Deus. O Espírito Santo é aquele que fala, é aquele que revela, é aquele que opera poderosamente a capacitação de cada um de nós, mesmo humanos, limitados e pecadores, a nos santificarmos em Cristo Jesus para servir a Deus e frutificar no seu reino até que Cristo venha. Então, se há outros espíritos diferentes deste, operando na vida de um cristão ou da igreja do Senhor, estes espíritos devem ser rejeitados. O Espírito Santo é um só, apesar de ter múltiplas ações, múltiplas obras e ministérios no meio do povo de Deus e no mundo.
ele é um só Espírito, diz a palavra do Senhor. Então, que o nosso coração esteja aberto para acolher este Espírito e rejeitar qualquer um outro diferente deste. E assim viveremos a plenitude da vida cristã, abundante e vitoriosa, frutífera e eterna, que só Ele pode consolidar em nossos corações, até que Cristo venha. Oremos para que este Espírito da graça divina, este Espírito da glória de Deus, envolva nossos corações. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo agora para iluminar, Tu és bem-vindo agora para convencer, Tu és bem-vindo agora para capacitar, Tu és bem-vindo agora para tomar o Teu lugar na minha vida, na vida de cada um dos nossos ouvintes, internautas, onde quer que estejam. Toca nos corações, mostra o caminho, aponta e glorifica Cristo e entroniza-o também, não só no seio dos corações individuais, mas coletivamente em toda a tua igreja, para que ela seja uma e viva como noiva bem-aventurada, ataviada para o reencontro com o seu noivo celestial, até que ele venha. Amém. Que Deus o abençoe e até a próxima semana, com a graça de Deus. Amém.